Olá, queridos, Deus abençoe, em nome de Jesus, Deus possa estar capacitando a sua vida. Aqui é o pastor Evandro da Ciban, Segunda Igreja Batista em Natividade. Que Deus abençoe. Nós estamos aqui para pregarmos a palavra de Deus e eu vou orar com os amados irmãos nessa oportunidade, pedindo que Deus mais uma vez se revele através da sua escritura, através do teu espírito, que use o teu servo que está falando a vocês. Que Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando e pedindo a Deus que nos oriente sobre todas as coisas, sobre as decisões, que temos que tomar, e que Deus possa nos dar sabedoria para fazermos a sua vontade, a sua maneira. E eu te peço isso. Então vamos lá, vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por esta oportunidade de lermos e ouvirmos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, que o Senhor ministre, nos dê ousadia, sabedoria, estratégias, Deus, não simplesmente Deus como grupo, mas também como pessoa, para vencermos esta guerra na qual, Senhor Deus, estamos empenhados, que não é simplesmente uma guerra pública, mas também uma guerra particular, dos nossos medos, nossos temores, que o Senhor nos ajude a vencê-los para a glória do Senhor. Eu oro e agradeço, peço que o Senhor nos abençoe, como Segunda Igreja Batista em Natividade, nos dê condições. Imploro para que o Senhor nos dê visão para fazermos a Tua vontade. Em nome de Jesus, fale poderosamente ao nosso coração. Amém. Amados, nós vamos estar mais uma vez, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos estar pensando nessa oportunidade sobre Jesus e a prática da palavra de Deus. O tema que nós vamos abordar é Jesus e a prática da palavra de Deus. Nós estamos nesse tempo falando sobre Jesus. Pastor, há um ano atrás, quando nós chegamos lá na igreja, está quase completando um ano, nós começamos uma série sobre Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Nós temos qualquer tipo de tema, diversos temas a abordar dentro da Bíblia. A Bíblia fala de qualquer coisa praticamente, mas nós estamos aqui revendo e repensando como Jesus pratica, como Jesus revê relacionamentos, como Jesus revê o templo, como nós já vimos, Jesus e a comunhão, Jesus e vários outros assuntos. E hoje nós vamos pensar sobre Jesus e a prática da palavra de Deus. Então, Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 29. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode fazê-lo neste momento. Eu vou ler no versículo 24. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, e encheram-se os rios, e os ventos sopraram e bateram com força naquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado ao insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Que Deus possa falar poderosamente ao nosso coração, lembrando o nosso tema, Jesus e a prática da palavra de Deus. Amados, vamos conversar nesse momento, a partir desse ponto. Nós estamos diante de um texto que ele faz a conclusão do capítulo 5, do versículo 1 até o capítulo 7, do versículo 29. Esse daqui é o sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças. Então, o que acontece? Jesus se assenta para conversar com seus discípulos e, a partir de então, ele começa a ensinar sobre as bem-aventuranças que nós já conversamos. Ele vai falar sobre a diferença do cristão, dizendo que o cristão
ele é sal e ele é luz nessa terra. A diferença que o cristão faz na escuridão e a diferença que o cristão faz quando ele está misturado dentro da comunidade, a sua personalidade ilustrando através do sal e a sua luminosidade ilustrando através da luz que ele propaga. Também Jesus começa a fazer uma comparação da lei, e aí ele começa a fazer uma releitura da lei, mostrando que veio cumprir a lei. Isso tudo dentro de um sermão. E aí o que acontece? Ele trabalha dentro da questão da lei, ele trabalha sobre o homicídio, ele vai trabalhar sobre o adultério, ele vai falar sobre juramentos e também vai falar sobre amar os inimigos. Ele trabalha sobre esse tipo de coisa, sobre ostentação, sobre dar esmolas. E Jesus, depois então disso, ele começa a nos ensinar a orar. Como nós devemos, primeiro ele nos ensina a relacionar com as pessoas, e agora ele vai falar como você deve se relacionar com Deus, e ele nos ensina a orar aqui a partir do capítulo 6, do versículo 5. Mais à frente ele vai falar sobre as riquezas e as preocupações com a mesma, né, com uma questão de bens materiais. No capítulo 7, começando, ele vai falar sobre juízo precipitado. Ele traz várias questões sobre isso, de não julgar pessoas para que você não seja julgado, e vai trazendo a comparação de lei e graça. E ele vai mostrar, não profaneis o que é santo. E ele vai trabalhar ainda sobre a persistência na oração. Os dois caminhos, que vai traduzir para a gente, a porta estreita e a porta larga. E aí ele vai trazendo para a conclusão o falso profeta. Ele vai começar o final do capítulo 7 falando sobre os falsos profetas. E ele vai dizer uma coisa: pois pelos frutos os conhecereis. Porque o falso profeta, quando ele fala, ele é muito parecido com um profeta. A persuasão, a maneira de falar, até o conteúdo. Mas o seu objetivo é um objetivo vil. É um objetivo de falar errado do Deus certo. É o objetivo de fazer você desanimar, para você descrer, você apostatar da fé, e é isso que nós vamos pensar agora, nesse momento. Preste atenção numa coisa: o final desse sermão, Jesus vem ensinando todas estas coisas para os seus discípulos, e no final desse sermão, ele vai trazer esta parábola que li para os irmãos, essa comparação daquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será como prudente, comparado como prudente, que edificou a sua casa na rocha. E é interessante pensar que a edificação na rocha, ela é muito difícil, assim como o aprendizado e a prática da palavra de Deus. Edificar uma casa na rocha, um edifício na rocha, demanda de muito mais aparatos, demanda de muito mais dinheiro, demanda de muito mais tempo, de muito mais paciência para você edificar uma casa na rocha. Muito mais custoso, muito mais trabalhoso você edificar uma casa na rocha. Qual a vantagem de, depois de tanto trabalho? É a força que essa casa tem, porque ela está alicerçada, ela está bem amparada, ela tem raiz bem estacadas dentro da terra. Então a rocha aqui é a ilustração total. A Bíblia chama Jesus de rocha, pedra fundamental, pedra angular, ele é a rocha viva. E o que acontece? Aqui o texto está falando de rocha mesmo, que é a firmeza. E quem ouve as minhas palavras e as praticas, será semelhante ao prudente que edificou a casa na rocha. Preste atenção numa coisa: ele vai usar elementos naturais para falar sobre as lutas do dia a dia, da apostasia, do problema que apostata muitos da fé. Ele vai dizer: a chuva caiu, os rios se encheram e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Então aqui, esses elementos naturais, eles vão ser traduzidos pelas coisas que acontecem com você, né? Por exemplo, aqui nós vamos pegar a chuva, caiu, né, de maneira a encher, os rios se encheram, a força do rio e a força do vento batendo contra a casa. Essas forças, né, são das provações que nós passamos, das lutas que nós passamos, das decepções, né, do peso que às vezes nós carregamos por causa de um problema ou de outro. Então Jesus, ele ilustra com chuva, rios e vento muito forte. E bateram com força naquela casa. Bater com força. Amados, tem hora que nós tomamos cada pancada na vida, em qualquer área familiar, nós tomamos cada pancada na vida com muita força, que se nós não tivermos alicerçados,
a nossa queda será grande. E é por isso que muitas pessoas estão abandonando a fé. E literalmente não é abandonar a ida ao templo, estão abandonando a fé no próprio Deus. Justamente por consequência dessas pancadas que nós tomamos. Então há um preparo. Então Jesus ele vai terminar esse sermão todo e vai fazer a comparação. Ela não caiu porque estava alicerçado na rocha. Então o cristão que ouve a palavra de Deus domingo após domingo, quarta após quarta, que lê a palavra de Deus, mas ele pratica a palavra de Deus no seu dia a dia, não é uma prática cultica. Ele pratica a palavra de Deus no seu dia a dia, nos seus negócios, no seu trabalho, no seu relacionamento com a esposa, com o esposo, com o filho. Ele pratica com relação a Deus, ele pratica esse relacionamento socialmente, não só na aparência, mas também nas coisas que ele deve fazer, nas coisas, nos negócios, aonde poucas pessoas conhecem. O que acontece? Quando ele pratica a palavra de Deus, que ele usa da verdade, muitas das vezes vai ter que dar uma volta maior do que alguém que mente. Mas as consequências são diferentes, porque na hora que for provado, quem mente vai cair. Necessariamente precisa dar errado aquilo que se é feito de maneira errada. Precisa dar errado, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós erramos, necessariamente a gente precisa errar. A gente precisa dar errado. Por quê? Porque se nós fazemos algo contra a palavra de Deus, ela vai, preste atenção, ela não está simplesmente nos ameaçando, ela está nos avisando. Então aqui, esse indivíduo que ouve e pratica, quando ele toma uma pancada, passa por uma decepção, ele continua firme, porque ele está alicerçado na palavra de Deus, ele não está alicerçado na relação com pessoas que se diz de Deus. Essas pessoas vão ser alvo do seu amor, da sua misericórdia, talvez da sua justiça, da sua indignação. Porém, o que acontece é que quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, damos resposta de Deus para as situações. E uma delas é permanecer firme. Alguém alicerçado chora, alguém alicerçado toma pancada, porque pancada é difícil, não dói, mas pancada na gente dói. Pressão na gente dói. E aí o que acontece? Nós precisamos, apesar da dor, permanecer firmes. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras, preste atenção, e as não pratica, o que acontece? A Bíblia vai mostrar para a gente, ele é semelhante ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Qual tamanha facilidade de edificar uma casa sobre a areia? A princípio você não tem dificuldade nenhuma de furar, a princípio você não tem dificuldade nenhuma de alicerçar, só que a base feita em cima da areia é tão fraca quanto o movimento da areia. A areia, ela se movimenta para um lado e para o outro com facilidade, com o mínimo toque. Então, quando você coloca peso sobre a areia, a tendência é afundar. Então, quando ele vai fazer esse exemplo, chamando de insensato, ele está procurando alguém que quer edificar um edifício num lugar onde não é difícil. E aí você desculpa o trocadilho. Um lugar onde não é difícil. Não é difícil furar, não é difícil fazer, você pode simplesmente, com uma vassoura, com um rodo, com a enxada, você aplanar um quintal, um lugar todo cheio de areia. Mas o que acontece? Quando você botar peso, ela vai se movimentar, literalmente vai afundar. E se você insistir, ela pode até suportar, mas quando você colocar peso, aí já não vai mais afundar, vai cair, literalmente. Ele vai dizer, a chuva caiu, os rios se encheram e o vento sopraram e bateram com força naquela casa e ela caiu. Ela caiu e a sua queda foi grande. E a grande responsabilidade aqui é que nós somos o edifício. O indivíduo aqui é o edifício. Você pode ver os fenômenos naturais aqui, são as provações. E Jesus está dizendo sobre queda. Queda é o próprio abandono dessa fé. A queda não é simplesmente um adultério, não é um problema moral, não. A queda é o abandono, porque quem ouve e não pratica cai, literalmente. E ele vai dizer, eu concluí esse discurso. Qual discurso? O discurso inteiro. Nós estamos na conclusão do discurso de Jesus das bem-aventuranças, Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, né, como alguns preferem. Ao concluir esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele ensinava como quem tem autoridade. Escute, Jesus usava exemplos tão simples,
do dia a dia, da linguagem do povo. E ele trazia uma elucubração tão profunda sobre os paradigmas, sobre as lutas, sobre os problemas do dia a dia, que o que acontece? Ele trabalhava com tanta simplicidade a lei, ele trabalhava com tanta simplicidade as histórias e o movimento que essa história estava fazendo, que as pessoas se faziam entendidas. E quando ele falava, ele tinha uma situação, era alguém que praticava, era alguém que estava vivendo aquilo, era alguém que trazia uma palavra que estava nele, ele era a própria palavra, ele era a própria conclusão da palavra. Então eles disseram, ele ensina como quem tem autoridade no assunto. Ter autoridade no assunto não é só conhecer o assunto, é ter domínio sobre o assunto, é viver o assunto, é mostrar o assunto, é respirar esse assunto. Então a autoridade não é simplesmente uma credencial fraca, pode ser conseguida ou comprada por algum, mas uma adquirida por reconhecimento, porque foram eles que reconheceram que Jesus tinha autoridade, mas fizeram uma comparação, e ele não ensina como os escribas. Os escribas tinham o domínio da letra, então quando falavam com quem dominava a persuasão da fala. Mas o que acontece? Jesus já tinha denunciado nos versículos anteriores, do 15 até o versículo de número 23, sobre o falso profeta. O falso profeta é aquele que fala, mas ele não tem nenhuma intenção de praticar. O falso profeta é aquele que fala e ele profere palavras até bonitas, mas no fundo ele não tem nenhum tipo de relacionamento com esta palavra. Então o que adianta ouvir a palavra e não praticar? O que a gente precisa entender é que há consequências. Então os escribas, ele tinha essa figura. Qual figura? De gente que escuta a palavra e não pratica. E a gente se pergunta nesse momento, será que nós estamos assim? Nós nos parecemos com quem? Com Cristo ou com os escribas? Se você parasse para se responder essa questão, qual o procedimento, qual a sua maneira cristã? Você se parece mais com Cristo ou se parece mais com os escribas? Aquele que tem autoridade, que é um cristão, sabe, vive aquilo, negocia mediante a palavra, vive, responde à comunidade os problemas de acordo com a palavra, ou como os escribas, contadores de história, ouvintes esquecedores da palavra, ouvintes usam de uma autoridade porque tem competência para escrever, ou porque tem um livro, Bíblia na mão, para tentar mostrar para as pessoas que são, mas na prática não são. E é isso que a gente precisa repensar. Jesus estava trabalhando nesta questão sobre prática. Ele fala sobre o falso profeta. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de 1 Timóteo, ele vai trazer para a gente uma coisa que, ao contrário de ouvir, preste atenção numa coisa. Ele vai dizer assim, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, apostatarão da fé e darão ouvidos, preste atenção, darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Escute, e sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento, ordenam a abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas são boas e nada do que Deus fez deve ser rejeitado, e tudo deve ser o quê? Recebido com ação de graça, pois são santificadas pela palavra e pela oração. Nesse versículo de número 5, santificada pela oração e pela palavra, nós percebemos uma coisa. Qual o contraste aqui de Espírito de Deus e o Espírito maligno? O Espírito de Deus está nos avisando que muitos vão desviar da fé. Apostasia, meu amado, não é simplesmente deixar o templo. Apostasia não é ir para outra igreja. Apostasia não é sair da igreja um pouquinho, daqui a pouco voltar. Apostasia é sair da fé, é abrir mão da sua fé, e não é a fé da nossa denominação, é a fé direta em Deus. Abandonar a fé em Deus, por quê? Porque estas pessoas começam a colocar, aqui Paulo estava tratando, eles proíbem o casamento. Nós temos igrejas que proíbem o casamento.
proíbem o casamento para determinadas pessoas. Nós não temos isso nas escrituras, nós temos isso dentro de um calhamaço de dogmas de uma denominação. Então é isso que a gente precisa pensar. A Bíblia fala sobre a oração e súplica, sobre todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Então ele vai falar sobre a abstinência de alimento. Pessoas que usam, e ele estava refutando a ideia, por exemplo, de pessoas que usam a lei simplesmente para trabalhar a questão de domínio. Até naquilo que você come, você era de alguma maneira indagado. E aí nós vemos pessoas hoje, você pega a Ásia, por exemplo, você pega a China, você pega a Coreia. É lógico que em alguns lugares você não precisa demais de fazer comer bichos, insetos, porque você não tem mais o que comer. É lógico que pessoas comem porque não têm o que comer. Mas hoje também virou iguarias, né? Virou alguma coisa que outros vão lá, comem e tal, porque aquilo ali salvou aquele povo em algum momento. Então eram coisas que para nós seriam abominadas, mas eles salvaram a vida deles, pessoas comendo aranha, comendo lacraia, comendo bichos que você nem imagina. E aí mostra para a gente uma situação, pessoas usam de momentos, de situações, para poder então dominar o grupo. E o espírito maligno, a Bíblia vai mostrar assim, dando ouvido a espíritos enganadores. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Aliás, o coração do ser humano é tão enganoso que ele consegue enganar a si próprio. Às vezes você precisa de fazer alguma coisa, tomar uma decisão, e ele vai te abonando de alguma maneira até que você consiga a se permitir uma coisa que você não deveria fazer. Então, amados, por preferência. Então, o que está acontecendo aqui? A influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a sua consciência insensível. Independe do que você está fazendo, independe de quem você é, pessoas têm suas manipulações. E é aí que entra as pancadas. Algumas igrejas tratam pessoas como de qualquer maneira, mas estão baseadas não nas escrituras, estão baseadas em homens insensíveis. Estão baseadas em pessoas que por causa da sua hipocrisia se levantam, postam-se como fossem, mas vivem como não fossem. E é essa a grande diferença, que nós já trabalhamos isso, e então eu caminho com você. Então a grande questão aqui é que o apóstolo vai falar que nos últimos tempos, algumas pessoas vão desviar da fé. Desviar da fé, apostatar da fé, é prioritariamente o cair. A sua queda foi grande. Nada é pior, irmãos, do que abandonar a Deus. Nada é pior do que virar as costas para aquele que morreu por você, sem que você pedisse. Ele o ama mesmo com você, com esse jeito seu. Ele ama você apesar de você mesmo. Ele me ama apesar de mim. Então o que acontece? É muito fácil você trazer alguém, por exemplo, através de uma ambição, através de um desejo particular, e influenciar essa pessoa contra Deus. E mostrar Deus como alguém que pode realizar os desejos. Deus não é um gênio da lâmpada. Ele não veio para realizar desejos, ele tem a sua função. E aí nós percebemos que esse espírito maligno que o apóstolo está se referindo aqui, nós, na história inicial da Bíblia, e eu falo isso diversas vezes, nós temos esse embate entre a fala de Deus, não comerás, e temos o embate entre a fala do inimigo, pode comer porque não morrerás. Ou seja, pode ter o seu prazer que você não vai morrer ainda não. E aí nós damos ouvido a quem? Poxa, vou dar ouvido a Deus é uma regra. Vou dar ouvido a Deus, eu não vou comer. Vou dar ouvido a Deus, eu não vou poder tocar. Eu não vou ter desejo, vou ficar preso. Não, eu vou dar ouvido ao espírito enganador, porque pelo menos eu vou comer. Vai que eu fique igual a Deus mesmo, sabendo todas as coisas, entre o bem e o mal, a diferença entre um e outro. E aí esta é a grande questão. É tentar assumir o lugar de Deus e desobedecer a tua palavra. Então Jesus, quando ele traduz, ele fala, não adianta, amados, você ouvir o tempo todo e não colocar em prática. Então, meus queridos, preste atenção numa coisa. Se nós estamos ouvindo a palavra de Deus tempo após tempo, e olhamos para a nossa comunidade, para a nossa família e nada muda, é possível que você e eu e qualquer pessoa não estejamos colocando a palavra de Deus em prática.
E isso para nós é um desserviço. Passar anos a fio se reunindo em um lugar de Deus, escutando a palavra de Deus e agindo como se fosse do maligno. Isso para nós é um desprazer, um desserviço ao reino. Então o que a gente precisa prestar atenção é que não tem essa conversa, é muito difícil, tudo é difícil quando diz não para você. Tudo é difícil quando você não concorda. Tudo é difícil quando demanda que você saia da sua zona de conforto. Tudo é difícil quando você tem que fazer alguma coisa que você nunca fez antes. Mas não é impossível. Não precisa ser fácil, só precisa ser possível. Então aquilo que se torna impossível para a gente, através de Deus, se torna possível. Então a gente percebe que Deus faz para nós o seguinte, Ele nos ensina e mostra, não adianta nada você ficar ouvindo isso o tempo todo, porque isso não vai entrar e vai fazer você como um bonequinho, agir de acordo com aquilo que você escutou. Você vai precisar na sua mente decidir fazer cumprir aquela missão. Você vai ter que decidir na sua mente negar alguma coisa. Você vai ter que decidir na sua mente não julgar uma pessoa. Você vai decidir na sua mente não ostentar bens, não jurar. Você vai decidir na sua mente orar. Você vai decidir na sua mente ser simples de coração, ser misericordioso, ter fome e sede de justiça. Você vai decidir no seu coração tomar atitudes de misericórdia e não simplesmente de justiçar pessoas. Então o fato de você ouvir a Bíblia, colocar ela para ouvir, ver, participar dos cultos, não vai mudar a sua vida enquanto você não tomar uma decisão. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, disse o filho pródigo. Direi, pequei contra o céu e contra a terra, contra o Senhor, melhor dizendo, e não sou digno de ser chamado de seu filho. Me recebe como um dos seus trabalhadores. Levantando, porém, foi ao pai. O que ele fez? Tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude e foi ao pai. O que a gente precisa fazer é entender a palavra, reconhecer o nosso erro e ir ao pai. E praticar as coisas certas. Amados, nós temos essa limitação. Então, o que acontece? O que adianta ficarmos reunidos um do lado do outro se não colocarmos a palavra de Deus em prática? Preste atenção. A promessa é queda. Quem ouve a palavra e não pratica, a promessa é queda. Você pode atuar bem, você pode mostrar-se bem, mas na hora que o vento bater, na hora que uma decepção bater, na hora que um problema bater, na hora que uma traição bater, sabe o que acontece conosco? Caímos, muitas das vezes. Porque nós estamos alicerçados. Eu não sei se você sabe, mas o alicerce não aparece. O alicerce é por baixo. O você verdadeiro não aparece. Está aí dentro de você, mas ele vaza, ele sai daí de dentro. Sabe quando? Quando nós somos colocados à prova. Quando nós somos colocados à prova, na hora que a nossa censura começa a se abrir, a gente começa a falar aquilo que tem mais dentro do nosso coração. E aí é a hora de saber se você está praticando ou não a palavra, se você está lendo ou não, se você está orando ou não. Aí quando você começa a julgar o outro, você vai perceber que você está, não, mas aí também eu não tenho problema, fulano falou, eu vou falar, não levo desaforo. E a gente começa então a usar de coisas nossas, de princípios nossos, porque normalmente quando você obedecer a palavra de Deus, sabe o que você vai escutar? Vou tomar uma água por isso ainda, sabe o que você vai escutar? Você é um bobo, você é um frouxo, você é um panaca, um monte de coisas assim você vai escutar. Eu vou usar um termo ainda mais chulo, você é chifrudo. Se alguém falar que vai perdoar, se alguém falar que vai cuidar, se alguém falar que vai pagar, ser honesto com alguma coisa, as pessoas vão ver que essa pessoa é uma bobinha, simples. Isso para nós porque parece que quem mente tem o poder na mão, mas é mentira, amados. Quem mente necessariamente vai colher do seu fruto. E preste atenção, não é uma maldição, é uma constatação. É questão de colheita. Plantou mentira, se colhe mentira. Salomão disse, se você planta vento, você colhe tempestade. E aí a gente está esperando o quê? Então, quando nós percebemos, nós somos indagados por ouvir e praticar. E aí o que acontece? Apocalipse, no último livro das Escrituras, vai falar um texto, né? E interessante é o seguinte, antes da leitura,
né? Nós estamos aqui igual os youtubers, né? O youtuber, ele lança o vídeo, aí ele coloca o vídeo lá, você não viu o vídeo, não sabe o conteúdo do vídeo, antes de começar ele já te pede para você dar lá a curtida, já se inscrever no canal, e você nem gostou do vídeo. Aqui, o João apóstolo em Apocalipse faz a mesma coisa, ele já pede um like no início e manda ver. Quando ele faz isso? Quando ele disse o seguinte, ele vai dizer assim, feliz é quem ouve essa palavra. Quer ver o versículo 3? Bem-aventurados que leem, os que ouvem e os que praticam esta palavra, desta profecia, porque o tempo está próximo. Antes dele começar o Apocalipse, ele já está dizendo, feliz é quem dá o like, feliz é quem concorda, mas o like aqui é mais caro, que é o seguinte, lê, ouve e pratica a palavra desta profecia. É bem verdade que o apóstolo aqui está falando sobre Apocalipse, mas esse texto ele está baseado naquilo que Jesus fala lá, quando ele vai dizer, quem ouve não pratica. Aqui ele está dizendo, quem ouve, ele vai trazer uma questão de um tripé da fé, que é ouvir, praticar e guardar. Na verdade é ler, ouvir e praticar. O que acontece com isso? Você se aparelha, porque se você tirar qualquer um desses três aqui, desanda. Por exemplo, você pode ler muito a Bíblia, né? Você pode ouvir a Bíblia, demais, mas se você não praticar, incorre no erro da queda. Você pode praticar a palavra de Deus, né? Você pode praticar, você pode ler a palavra de Deus, mas se você não parar para dar ouvidos, daqui a pouco você não está praticando a palavra de Deus, você vai estar praticando a sua vontade, dizendo que é de Deus, porque você não ouve mais. Uma outra coisa é você praticar e ouvir, escuta, o tempo todo as pessoas falando sobre a palavra, pregações e tudo, pratica, mas você não lê. E aí pode acontecer uma coisa de que você está sendo ensinado por falsos profetas ou falso ensino, e você não tem como indagar ou pensar, poxa, Deus não disse isso. E aí cegamente você obedece, cegamente participa de campanhas comprando objetos, simplesmente para você se dar bem, lei do menor esforço. E aí quando nós praticamos, quando nós lemos, quando nós ouvimos, nós temos mais firmeza. Então é ouvir a palavra e praticar a palavra. Jesus só não colocou o ler porque Jesus estava falando e ele estava terminando o seu sermão, que foi uma fala, que foi uma mensagem, não tinha um escrito. Na verdade, Mateus registrou aquilo tudo. Então precisamos entender que a Bíblia nos mostra esse tripé, ler, ouvir e praticar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, queridos, quando nós para permanecermos firmes na fé, o que a gente precisa fazer a princípio é simples assim, ler, ouvir e praticar. Deveria ser simples, mas parece que não é. Porque nós estamos ocupados demais. As nossas justificativas são boas. Eu tenho muita coisa a fazer durante o dia, eu tenho muito compromisso para fazer. E aí preste atenção, quanto mais você trabalha para ganhar dinheiro, mais você precisa trabalhar. Não tem fundo. Quanto mais dinheiro você tem, mais você precisa ter para você manter o seu status. Quanto mais você aparece, quanto mais famoso você é, mais fama você quer, senão você adoece. O ser humano não tem fundo, amados. O ser humano, ele tem todo o tempo que Deus deu para ele. Porque uns conseguem e outros não conseguem. Prioridades. Disciplina. Eu quero aprender sobre Deus, então eu vou parar. É bem verdade que se você parar para olhar hoje, você vai perceber que tem mais tempo do que tinha antes. Ou você vai dizer que tem menos tempo, justificando o porquê você não faz. Preste atenção, quando você começa, vamos pegar um exemplo simples aqui. Quando você começa um relacionamento, um namoro, né? E aí você tem um namorado ou uma namorada, às vezes você está dentro de um trabalho, você está dentro de um estudo, você está dentro do colégio, você está dentro. Se essa pessoa, quando você está começando aquele relacionamento, ela manda uma mensagem, você responde na hora. Se ela chama você, se essa pessoa chama você para ir num lugar, independente do que você tem que fazer, dos seus compromissos, você arruma um tempo, você vai longe, você arruma dinheiro para poder colocar uma gasolina, para ir buscar, para ir namorar, mesmo não podendo fazê-lo.
O nome disso é paixão, é amor, é vontade de estar perto. E aí o que acontece é que o multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa é a fala. A gente não sabe, mas quanto mais nós multiplicamos os nossos desejos, nossas vontades, porque a gente tem pensado o seguinte, quanto mais multiplico o pecado lá, mais eu me afasto aqui. Não. Quanto mais multiplico o pecado aqui, mais o meu amor se esfria. É responsabilidade minha. O outro pode me fazer o mal. O mal que eu posso fazer a ele é respondê-lo igual. Mas quando ele me faz mal, eu posso decidir duas coisas. Ou eu repito o que ele fez comigo, ou altero a maldade que ele fez comigo, ou eu respondo como ele disse, ame o seu inimigo e orem pelos que vos perseguem. Aí o que acontece? Você imagina só, orar por inimigo, amar inimigo, isso é estar alicerçado na palavra de Deus. Fazer o contrário disso é não estar, é pegar e fazer autoproteção. É autoproteção. Por mais absurdo que isso pareça, irmãos, me parece que Jesus não está errado com nada do que ele fala, porque tudo que ele fala se cumpre. Então a grande questão nossa é simplesmente de ouvir, praticar a sua palavra. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a descrença vem por ouvir e ouvir a palavra do espírito enganador. E foi o que aconteceu no Éden, é o que acontece hoje na nossa cidade em Natividade. Em Itaperuna, no Rio, no Brasil, no mundo, que é a grande questão de quem nós estamos dando ouvidos. Quem são seus conselheiros? A quem você ouve? Com quem você para ouvir e se levanta e vai tomar uma decisão? Quem são seus amigos? Que tipo de site você está pesquisando? Todas estas coisas vão ter influência. O que você vê na sua televisão, quais livros você está lendo. Porque hoje a modernidade é não ler a Bíblia, é ler outros livros. É muito bonito você falar, eu li um livro filosófico da área tal, eu li um livro científico tal, eu li um livro de química na área tal, eu estou fazendo isso, estou fazendo porque é chato, parece que é careta ler a Bíblia. Ser uma pessoa acadêmica de um livro só é idiotice danada. É isso que a comunidade quer colocar na cabeça da juventude. Porque quanto mais chique, você pega a Bíblia, né, e vai lá trabalhar, fazer a leitura da Bíblia. A molecada não consegue ler a Bíblia. Aí você pega o Nárnia, por exemplo, dessa grossura assim, ó, e não é um só não, são vários. E eles leem tudo. Então o problema não é leitura, o problema é prioridade. Nós lemos, ficamos horas dentro de um celular passando mensagem. Você vai ver, ficou 2, 3 horas às vezes, ali de bobeira, você nem viu. Porque você está interessado. Então, o que mostra é que não é a questão da palavra, é uma questão de falta de interesse. E isso está aí para todo mundo. Esse momento agora de pandemia, ele deu para nós uma oportunidade de mostrarmos se nós lemos, ouvimos e praticamos. Porque aparentemente, quando nós temos reuniões públicas, sabe o que acontece? As pessoas que vão lá, parece que elas estão praticando, parece que elas estão lendo, e parece que elas estão ouvindo, e necessariamente não é verdade. Por quê? Porque nós conseguimos apresentar. Nós conseguimos apresentar. O problema é ser verdadeiro. Quais as reações nós estamos tendo? Isso não é fácil, irmão. Todos nós temos as nossas limitações morais, pessoais, e a gente precisa ouvir para termos parâmetros para tomarmos decisões. Então, por isso é tão importante ouvir e praticar, para que a gente não venha cair, e não é simplesmente em tentação, é a queda da apostasia, de abandonar e de se machucar. Cair nunca é bom. Cair nunca é bom. Então, amados, em nome de Jesus Cristo, eu quero encorajar o amado e a amada irmã a poder ler a palavra juntos, tentar orar com a sua família na hora do almoço, na hora do jantar, abençoar o seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo na hora de dormir, de tomar decisões num momento tão apertado como esse financeiramente, não se vender,
Não se venda. Preste atenção, não se venda. A política está vindo aí. Não se venda. Por favor. Sabe por quê? Todos vamos pagar o preço porque um conseguiu se vender. O sistema político, ele é nojento. Eu não estou falando das pessoas. As pessoas o tornam muito pior do que nojento. Mas o sistema político é perigoso. O sistema político tem interesses particulares. Então não se venda. Isso é ouvir e praticar a palavra. Está chegando aí. Daqui a pouco vão começar. Já começaram a bater nas portas. Já começaram a pedir. Já começaram a infiltrar. Preste atenção numa coisa. Às vezes nós sabemos que as coisas estão acontecendo. Você pega hoje, por exemplo, isso é uma covardia. O jornal passava todos os dias estatísticas de infecção de coronavírus. Sabe aonde? Todos os dias dos municípios aqui, nosso próximo. Hoje já não mostra mais. Será que há interesse de dizer quantas pessoas estão infectadas? Poderia mostrar também para mostrar para a gente que está caindo o número, mas pararam. É de interesse público mostrar que a sua cidade não está bem? É de interesse público mostrar que a sua cidade precisa fechar no momento onde os comerciantes, onde o dinheiro está rodando e a campanha precisa de dinheiro? Será que tem interesse da nossa liderança que Deus levante homens e mulheres para estar neste lugar de responsabilidade para nos ajudar, mas para que denuncie o que é errado e viva o que é certo? Então você e eu não se venda. Isso é prática da palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, isso é o que você pratica quando alguém não vê. Isso está alicerçado, para que você não incorra, como muitas pessoas, como até pastores, de a Polícia Federal chegar na madrugada na sua casa e te levar preso, porque você está envolvido com coisas de corrupção. Tristeza isso. Para que você não seja alvejado por um marido traído, por uma mulher, porque você está negociando o seu relacionamento com outras pessoas. Então eu quero terminar com essa mensagem. Ouça a palavra, leia a palavra e pratique a palavra. O pastor está falando com vocês e isso não é uma coisa que eu consiga fazer 100%. Sabe o que acontece comigo? Porque nós nunca seremos 100%. Então aqui é uma pessoa, um leigo ensinando outro leigo como todos dois podem ler a palavra. Nós estamos aprendendo junto, nós temos dores iguais. É verdade que liderança tem uma responsabilidade diferente. E se você é líder na sua casa, sabe da sua. Eu sou líder na minha, e líder aqui e ali. E aí o que acontece? Pagamos o preço. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. E eu queria orar por você. Queria orar também pela tia Aparecida. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos orando, Deus abençoe a sua pressão, tia Aparecida. Deus abençoe muito o seu coração, tá joia? Se cuida, fica quietinho aí, Deus abençoe você, né? Temos muitas coisas, né, ainda a retomar, e eu peço que Deus abençoe a nossa vida. Então, amados, queria deixar aqui um ponto, que é o seguinte: as igrejas estão voltando a reunir, eu queria que você me entendesse o que eu estou falando. As igrejas em atividade estão voltando a reunir, em Itaperuna estão voltando a reunir. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós não temos uma previsão para vacina. Nós não temos uma previsão para cura. E a sociedade está vivendo. As pessoas estão dentro do supermercado, estão dentro dos bancos, as pessoas estão nas filas, necessariamente não todas, tudo bem? Talvez você está me ouvindo e não está fazendo nada disso. Então a sociedade está movimentando. Não há uma previsão de normalidade. Por quê? Porque esse negócio de não aglomeração, de fique em casa, é uma questão da nossa incapacidade do sistema público de saúde. Porque se ele tivesse como vazar tudo isso, ele deixava. Mas não tem, então fica em casa, os 30% dentro do templo, tem tudo a ver com a impossibilidade dos nossos municípios arcarem com a limitação de muita gente infectada em um tempo só. Então o que acontece? Nós vamos ter que ficar fechados até sair a vacina, então isso não convém. O que seria interessante? Nós seguramos até a última ponta. Só que está acontecendo, as igrejas estão voltando, algumas estão e nem pararam, não tiveram nem consideração com nada,
não respeitaram, desculpa a expressão, mas o Senhor nos ensinou a respeitar a lei. E muitas pessoas, em nome de Deus, estão desrespeitando a lei, que acabam desrespeitando Deus. É isso que acontece, né? Mas tudo bem, cada um faz o que quer, não é tiro amigo não. Tem alguns que chamam de tiro amigo. O que eu estou dizendo é verdade. Nós desobedecemos a lei em nome de obedecer Deus e desobedecemos a Deus porque aquela lei foi constituída por Ele. Deus usou aqueles homens para isso. Então nós muitas das vezes só obedecemos lei quando somos notificados e multados. O único bicho no mundo que precisa ser multado para se cuidar é o ser humano. Então preste atenção numa coisa. Eu queria que os irmãos estivessem orando comigo na seguinte proposta, da possibilidade da gente conversar mais uma vez com alguns irmãos, e a gente mesmo com algumas limitações, visto que o nosso templo é pequeno, né, e algumas limitações, nós temos muitos idosos na nossa igreja, né, da gente começar a pensar na possibilidade de voltar aos nossos cultos. Não haverá, preste atenção, uma previsão para um retorno total. Então ou a gente aprende a lidar com essa situação, ou o nosso templo vai ter que ficar fechado até que a vacina saia. Não vamos tentar nos render esse tipo de coisa, mas também não vamos aglomerar e desobedecer. Então, já que temos esse avanço na lei, né, que a gente pode falar assim, de 30%, o que a gente pode fazer é repensar uma maneira da gente se enquadrar nessa possibilidade. É lógico, preste atenção, não é uma obrigação, amado, dos irmãos estarem no templo. Não é uma obrigação. Se o irmão tiver de máscara, o outro do lado tiver de máscara, se a gente tiver um álcool em gel, sabe o que vai acontecer? Se eu passei álcool em gel na minha mão, você passou na sua, eu aperto a sua mão. A única coisa que eu vou passar para você é álcool. As pessoas estão fazendo um monstro sobre isso e tem pessoas que estão com medo. Se eu vou passar álcool para sua mão, eu já falei, eu estou com medo de colocar pessoas bêbadas agora, de tanto álcool que eu estou na mão. Então, se você tiver de máscara ou eu tiver de máscara, necessariamente nós vamos cuidar. Está lá, os ventiladores, as janelas estão abertas, então a gente pode tentar fazer alguma coisa. Então ore junto comigo, me ajude nisso, né, da possibilidade da gente fazer isso, pensando numa data, por exemplo, no primeiro domingo, por que não? No primeiro domingo de outubro. Por quê? Porque a gente começa, vai devagar, vamos testar, a gente está percebendo essa possibilidade, já estamos adquirindo, né, porque se a gente não se enquadrar, nós vamos ficar fechados até a vacina sair, né? E bem possível que uma vacina demora anos a fio para sair, e as que estão vindo de teste agora, é pouco provável que você tenha, né, algum tipo de interesse de tomar uma delas e ser uma cobaia para qualquer coisa. Então preste atenção, nós já estamos percebendo essa limitação, né, e a gente tem pessoas que podem participar. Os que não puderem participar, a gente vai desenvolver uma maneira deles estarem conectados também às reuniões da nossa igreja, tá bom? Então ore comigo para ver se a gente consegue fazer essa retomada no próximo, não no próximo agora, mas no próximo, no domingo, dia 4 parece, né, que é o primeiro domingo de outubro. Desculpa a data, mas é o primeiro domingo de outubro. Então eu queria deixar para você essa oração. Lembrando uma coisa, nós precisamos avançar. Nós seguramos, nós nos rendemos, retemos, só que acontece, nós estamos percebendo que não tem fundo esse tipo de coisa. Não tem um desfecho e não terá tão rápido. Então, ou a gente se enquadra e faz limitações, rodízios, ou a gente vai ficar parado. Então, eu sei que não é a sua intenção deixar a igreja fechada, não é a sua intenção infectar alguém. Então, se você não pode ir, você não vai. Você quer ir, você participa. E a gente vai desenvolver um sistema para que a gente possa cuidar das pessoas nesse momento de celebração e poder estar perto. Eu sei que as regras trazem muito de serviço para nós. Vai dar muito trabalho. Por quê? Porque é uma coisa que deveria promover comunhão, se a gente levar a ferro e fogo, vai não promover comunhão, vai atrapalhar a comunhão. Então o que a gente precisa é sermos obedientes, orientados e entendermos, saímos na frente como seres obedientes que ouvem e praticam a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, eu vou orar por você em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. E eu imploro que o Senhor nos dê sabedoria, através da tua palavra, que o Senhor nos proteja. O que acontece, Deus? Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria na condução da tua igreja, porque assim, Deus, nós vamos retomar as reuniões públicas, rever os irmãos
e juntos podemos tomar uma decisão, Senhor Deus, em prol, Senhor Deus, o que fazer, repensar a missão, repensar a maneira de cultuar, e tudo isso, Senhor Deus, mais perto uns dos outros, fora os vídeos, olho no olho, vai ser muito mais vivo poder tomar decisões no sentido de estratégias para fazer a tua vontade. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, abençoe a nossa igreja, abençoe a mente de cada um, o coração de cada um, e que possamos fazer, Deus, mais uma vez eu digo, a sua vontade da sua maneira. Obrigado por tudo, eu oro em nome de Jesus. Amém. Sibão, um abraço. Deus abençoe vocês, Deus abençoe sua família. Dona Aparecida, Deus abençoe sua saúde mais uma vez. Tá? Um abraço, saúde para a senhora, para sua família e para todos que carecem da mesma. Que Deus abençoe. E eu termino dizendo para você, ousadia de Deus para você. Um abraço.